Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 7, diz assim: Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até a receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmão, não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmão, tomai por modelo no sofrimento e na paciência dos profetas, a qual falaram em nome do Senhor. Eis que o Senhor pôs felizes os que perseveraram até o fim. Temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, viste que enfim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compaixão. O texto de Tiago, no capítulo 5, ele encerra toda a conclusão que Tiago já está tomando. O livro de Tiago é escrito para várias igrejas, e Tiago, ele faz uma saudação. Ele já começa o texto falando do benefício das provações. Tiago diz que nós devemos ser alegres quando passamos pelas dificuldades, pelas provações da nossa vida. Ele vai dizer no versículo 4, irmão, ele vai dizer que nós devemos ter a perseverança. Nesse caso, o Tiago, ele fala que nós devemos nos alegrar quando passarmos pelas tribulações, pelas dificuldades, porque essa tribulação, essa dificuldade que nós temos passado é um tratamento de Deus para a nossa vida. Capítulo 1, Tiago vai falar também de nós não sermos apenas ouvintes da palavra de Deus. Ele vai dizer que nós devemos ser praticantes dessa palavra, porque não adianta a gente apenas falar e não fazer. O proceder cristão andam junto. Tiago, capítulo 1, ele vai dizer sobre a prática da palavra de Deus. Nós não devemos ser apenas ouvintes, mas também praticantes. Ele vai dar um exemplo aqui de um homem que contempla-se no espelho, porém ele se afasta e logo após ele esquece daquilo que ele viu. Assim também aquele que ouve a palavra de Deus se afasta e não a pratica, porque ele esquece de olhar no espelho. O espelho aqui representa ter a contemplação de quem somos, saber quem somos diante de Deus, as nossas falhas, e a partir do momento que nós olhamos para o espelho, vemos muitas vezes cicatrizes, machucados, a gente vê as nossas belezas e também os nossos defeitos. Assim também o homem, aquele que olha para o espelho, aquele que discerne, é assim que o exemplo de Tiago nos traz. Nós devemos ser como esse homem que olha para o espelho e tenta corrigir as suas falhas, tenta melhorar a sua estética. E assim devemos melhorar diante de Deus. No capítulo 2, Tiago já amadurece, falando para a igreja não fazer acepção de pessoas, não fazer uma seletividade. Ele dá um exemplo daqui que colocava alguém que era importante na frente, enquanto aquele que era mais pobre deixava lá atrás, escanteado. Tiago recomenda a igreja não fazer isso de modo algum, porque Deus não faz acepção de pessoas. E assim como Deus não faz, nós também não temos o direito de fazer. Muito pelo contrário, nós devemos seguir o exemplo de Cristo, que não fez acepção de pessoas. Devemos receber de bom agrado. E Tiago confronta a igreja, porque a igreja diz que tem fé. No versículo 14, ele vai aprofundar isso para adiante. Capítulo 2, versículo 14, ele vai dizer que a fé sem obras é morta. Porque não adianta eu dizer que tenho fé, mas as minhas atitudes, as minhas obras contrariam o que eu afirmo. Você diz, eu amo a Deus, eu amo estar na casa do Senhor, mas age de forma indigna, ou age de forma que não honra a Deus. Não pode, ele diz aqui, nessa profundeza que diz que uma fonte não pode jorrar duas águas. Assim a nossa vida também não pode proceder duas águas. Não pode proceder, ele fala de uma fonte que não pode jorrar uma água doce, ao mesmo tempo uma água amarga. Vocês têm que ser uma só fonte. Nós temos em nosso ser a água que jorra, a água da vida. Por isso nós não podemos usar da nossa vida para machucar as pessoas, fazer acepção das pessoas, machucar assim aqueles que estão à nossa volta. Nós devemos ser fontes de vida, não de morte.
Nós devemos proceder com verdade para que o nosso irmão seja curado. No capítulo 3, ele vai aprofundar mais nessas questões da prática cristã. Ele vai denunciar a língua, ele vai denunciar falar mal dos irmãos. A língua é um órgão tão pequeno, mas que ele pode levar o homem à destruição. Ele diz que pode levar o homem à total destruição. Por isso ele combate esse pecado da língua, da fofoca, do engano, da mentira. E ele nos chama a fugirmos desse pecado, não cedermos a esses desejos e essa paixão. No 4º capítulo, ele vai falar sobre a origem de contendas. Ele vai falar sobre as coisas que têm acontecido na comunidade, na igreja, que afeta toda a relação de comunhão. Ele vai dizer que, como a gente machuca o nosso irmão, isso é uma continuação. Ele vai dizer que como você usa a sua língua ou faz acepção de pessoas, gera contenda. Ele vai aprofundar no capítulo 4 que isso entristece o Espírito Santo que habita em nós. Como nós procedemos de forma errada, de forma que iremos machucar os nossos irmãos, estamos indo contrário às palavras de Deus. Estamos indo contrário à vontade do nosso Deus. O capítulo 4, ele vai se aprofundando e vai dizer que um dos versículos tão conhecidos: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Enchei de vós de Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadoras, e vós que ânimos dobres. Limpai o coração, afligi-vos e lamentai. Chorai, convertei os vossos risos em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Esse é o capítulo 4, do 7 ao 10. Tiago, ele vai falar aqui de várias pessoas que têm levantado contenda na igreja, levantado contenda, e muitos disses, e causando destruição na igreja. Por isso ele vai colocar aqui um chamado ao arrependimento. No segundo capítulo 8, ele chama para limpar a mão, limpar o coração e se humilhar perante o Senhor. Ele fala de converter a alegria em pranto, porque eles se alegravam em maldizer os irmãos. Eles se alegravam em fazer contenda. E ele diz assim: tornai-vos essa alegria que vocês têm em choro, porque você tem machucado toda a igreja, tem machucado todo o corpo de Cristo. É como se você estivesse cortando o seu próprio corpo. Você está machucando aquele que é o seu irmão, aquele que faz parte da unidade do corpo de Cristo. E ele chama a corrigir. Por isso o 7 ele diz: sujeitai-vos vós, portanto, a Deus. A partir do momento que nos sujeitamos a Deus, nós conseguimos resistir ao diabo. E essa consequência, o diabo ele vai fugir de nós. Ele vai fugir de nós, porque a partir do momento que temos a vida necessária em Deus, ele foge em nós. E Tiago, ele faz no capítulo 5, que é o capítulo que eu quero falar mais de forma aprofundada, ele vai condenar, certo, as riquezas de muitas pessoas que confiam nela e faz dela o seu braço, faz dela a sua força. Ele lembra que a glória do rico está em reconhecer que sua vida é perene, sua vida se vai, se desfalece, sua vida é como sonho dado por Deus. Ele também vai falar sobre a humilhação do pobre, é reconhecer em Deus a riqueza de Deus. É por isso que ele chama aos irmãos dessa unidade, saber que não é porque você tem tanto que você tem o direito de menosprezar o seu irmão, mas antes, por causa que você tem a obrigação de ajudar o seu próximo, porque isso é uma ação do Espírito Santo, isso é uma ação de obras em nós, é a ação da nossa fé, atuar em Cristo para fazer essas boas obras. Ele vai falar da questão de termos essa unidade de Cristo. Aí chega no capítulo 7, no capítulo 5, versículo 7, que ele volta o resgate de entendermos o sofrimento. O sofrimento, ele é muito presente na vida cristã. Muitas coisas acontecem em nossas vidas, nós não sabemos o porquê. Nós não vamos saber muitas vezes nem o porquê, mas nós devemos confiar e descansar em Deus. Porque essa tribulação que nós passamos, ele produz um peso de glória muito excelente em nossas vidas. Por isso, capítulo 7, eu vou aprofundar, eu convido a todos sempre deixar sua Bíblia aberta nesse capítulo. O 7 diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes. Ele nos chama a ser pacientes. Sejam pacientes, sejam do Senhor, até a vinda do Senhor. Ele nos diz para sermos pacientes. Porque muitas pessoas estão na igreja, estão, entre aspas,
dizendo que estão esperando o Senhor, mas não esperam, de fato, como se deve. Aí diz assim: esperai como espera a vinda do Senhor. Nós devemos esperar a vinda do Senhor. Estarmos atentos, estarmos vigilantes, estejamos alerta, estejamos esperando com essa paciência do Senhor, esperando a sua volta. Sabendo que neste mundo temos aflição, temos lutas, temos dificuldades, mas a nossa vitória é certa no Senhor. Nossa vitória é garantida em Deus. O exemplo que ele nos dá no versículo 7 é: esse que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Não é à toa que Tiago ele fala aqui de chuvas. Ele poderia falar da primavera, ele poderia falar do sol, mas ele fala das chuvas, das primeiras e das últimas chuvas. Tiago quer nos lembrar que na vida cristã há momentos de dificuldades, e há momentos que nós passamos pela dificuldade, e há momentos que essas dificuldades retornam em nossas vidas. Mas nós devemos continuar confiando em Deus. Nós devemos confiar, esperando como o lavador espera, como o agricultor espera o fruto. Ele sabe que cada chuva, cada gota é necessária para a terra. Ele sabe que cada processo que passamos e cada dificuldade que nós estejamos aqui nessa vida é a mão de Deus atuando em nossas vidas. Por isso, ele lembra o que ele falou no capítulo 1, por isso que eu tive que falar todo o contexto de cada um dos capítulos. Porque ele lembra para nós nos alegrarmos na tribulação. Por quê? Porque essa tribulação produz um preço de glória incansavelmente. É Deus nos processando, é Deus como um processo de metalúrgica. Ele está esquentando o ferro, para que o ferro seja cada vez mais puro. Deus está nos refinando com o seu fogo, para que nós sejamos um ouro, que a cada vez que se aquece mais ele é limpo, mais ele é puro. Por isso, nós nos alegramos na tribulação, nós temos paciência esperando da vida do Senhor, porque sabemos que o fruto é certo. Porque sabemos, como o lavrador sabe, que cada processo é necessário para que o fruto seja doce, seja agradável, seja amadurecido no tempo certo. E assim sejamos a nossa vida. Nós devemos esperar o Senhor como lavrador. Devemos aprender com Ele. Saber que, se estamos passando por dificuldades, louvado seja Deus. Que nós devemos nos fortalecer, caminhar e agarrar nossa fé diante de Deus. E Ele fala no versículo 8: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Ele caminha a integridade, que já vou falar no capítulo 3, ele vai falar que a gente não pode proceder por duas fontes. A língua, ela pode causar a destruição do nosso irmão. Ele vai falar das contendas. Ele vai falar agora que nós devemos fortalecer o nosso coração. Não adianta apenas tirar aquilo que é ruim, mas devemos substituir pelo aquilo que é bom. Por isso que ele vai falar no capítulo 4, no versículo 7, que a partir do momento que nos sujeitamos a Deus, o diabo foge de nós. Nós conseguimos vencer ao diabo, não porque temos habilidade ou porque temos ciência ou conhecimento, mas porque, como nós reconhecemos em Deus toda a nossa existência, toda a nossa vida, tudo o nosso ser, nós conseguimos vencer as dificuldades. Como conseguimos vencer qualquer seta do diabo e a nossa sobrevivência. Porque nós estamos alicerçados naquilo que é verdadeiro. Como no Salmo 23 ele diz: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, ou de nada me faltará. Ele está dizendo que a partir do momento que reconhecemos que Deus é suficiente em nossas vidas, nós conseguimos passar pelas dificuldades, porque o Senhor é nosso pastor. Ele nos leva a pastos verdejantes. Ele nos faz caminhar com tranquilidade. Ele fala assim: fortalecei os vossos corações até a vinda do Senhor. Fortalecei os vossos corações. Lá em Joel, capítulo 2, versículo 13, ele vai dizer que o grupo de sacerdotes, eles rasgavam suas vestes. Era costume rasgar suas vestes como símbolo de humilhação. Rasgavam suas vestes como símbolo de humilhação, vestiam de pano saco. Mas só que no tempo de Joel, isso estava se virando rotineiro, perdendo o significado. E o que eu quero trazer com isso? Que nós devemos fortalecer o nosso coração. Que a gente pode louvar o Senhor, mas não ser de coração. A gente pode estar cantando, entoando louvores, mas o nosso coração pode estar distante dele. Podemos estar como os profetas, ou os sacerdotes, melhor dizendo, que rasgavam suas vestes, mas os seus corações estavam longe do Senhor. Por isso que no versículo 2, versículo 13, ele diz: não rasgai as vossas vestes, rasgai vossos corações. Deus quer esse arrependimento, esse contrito de nossa parte. Ele quer corações arrependidos. Ele quer corações reconhecidos. Tiago, ele expressa muito bem
Ele vai dizer confessar os nossos pecados uns aos outros. Ele vai dizer nesse livro, confessar os nossos pecados, porque ele reconhece que todos nós, de uma certa maneira, falhamos. Ele diz, quem de nós não tem nenhuma falha, nenhum defeito? Não é por isso que a gente vai desistir. Por isso nós devemos buscar em Deus arrependimento, que o Senhor dará. O Senhor está próximo daquele que invoca. Por isso que no capítulo 4, versículo 8, ele ainda chama a esperança do arrependimento. 4:8, ele diz assim, chegai-vos a Deus, e Ele vos chegará, e Ele se chegará a vós outros. A partir do momento que nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. Deus não está distante, Deus não está ausente, Deus está perto, mas requer também um esforço da nossa parte. Nós nos achegamos diante a Deus. Mas eu sou pecador, eu sou falho, por isso que a gente faz esse momento de confissão, momento de reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos defeitos perante Deus. Ele diz assim, no versículo 8, ele diz, chegai a vós outros, ele diz, purificai as mãos, pecadores, e o vosso ânimo em dobro, limpai o coração, afligi-vos, lamentai, chorai, convertei os vossos risos em pranto e a vossa alegria em tristeza. Tiago expressa muito bem que Deus veio para os doentes, mas há muitos que não se acham doentes, por isso não se achegam diante de Deus. Ele disse, mesmo que no capítulo 4 ele fala de vários pecados na questão de contendas, mas mesmo assim há esperança de arrependimento. Há esperança para aqueles que invocam ao Senhor em arrependimento. Por isso, nos acheguemos a Deus, Ele nos chegará a nós. Por isso, purificai as nossas mãos, pecadores. Aquilo que nós fazíamos, se agimos com nossa mão, roubávamos, agimos com essa mão agora para fazer o bem. Purificai as vossas mãos, pecadores. Não tenha ânimo no pecado, mas antes seu prazer esteja no Senhor. Há um momento aqui que ele fala que nós devemos transformar a nossa alegria em tristeza. Essa alegria de pecar, ele fala que eles tinham prazer de pecar. Eles tinham prazer de fazer essa total destruição na casa do Senhor. Mas ele diz, tornai os vossos risos em choro. Porque há momentos que o Senhor nos chama ao arrependimento. Deus nos chama ao arrependimento. Deus nos chama a viver uma vida ímpia. Esse versículo 8, fortalecer os nossos corações, nos chama também ao Salmo 51:17, que o Senhor que agrada o Senhor são corações contritos. O Senhor, Ele tem esse prazer. Fortalecer os vossos corações, irmãos. Fortalecer os vossos corações esperando a vida do Senhor. Fortalecer no conforto da palavra de Deus. Que o Senhor conforte os nossos corações. No versículo 9, ele fala, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejam julgados, eis que o juiz está à porta. Tiago, ele nos lembra de novo, não julgue. Ele fala aqui do julgamento hipócrita, o julgamento que quer levar à destruição do irmão, não à reconciliação. Ele quer ver o irmão cada vez mais afastado do caminho de Deus. Ele diz, não vos queixeis uns dos outros. Há coisas que entristecem. Efésios, ele vai falar, capítulo 4, ele vai falar coisas que entristecem o Espírito Santo. Vai estar lá aquele que levanta a contenda na casa do Senhor, aquele que diz, levanta falsas acusações na casa de Deus, aqueles que falam para destruir o irmão. Por isso ele diz, irmão, não vos queixeis uns dos outros. Ele diz assim como a oração do Pai Nosso que nós fazemos, Senhor, me perdoa, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Assim deve ser o chamado cristão. Nós devemos perdoar aqueles que tanto nos ofenderam, porque o perdão recebido de Deus é maior. E a gente deve refletir esse perdão. A gente deve refletir aquilo que recebemos. Recebemos de boa graça o dom que nos perdoou de uma dívida que lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, era uma dívida impagável. Mas o que Cristo fez? Colossenses 2, 14 diz, Ele rasgou a nossa dívida e colocou sobre a cruz. Cristo rasgou a nossa dívida, aquilo que não poderia ser pagado, e disse, eu pago. É meu. Assim também devemos proceder com nossos irmãos, não agindo de queixas, mas agindo de misericórdia. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, diz assim, vós que sois espirituais, agindo de tal modo. Se o irmão cair, levantei. Ele disse, se o irmão cair, levantai de tal modo. E orai para que vocês também não caiam na mesma pecado. O que Colossenses, capítulo 6, tem a ver com esse versículo? Que já falamos. Ele tem a ver que quando nossos irmãos erram, devemos agir com misericórdia.
nós somos espirituais, devemos agir do mesmo modo. Ajudar o Senhor a se levantar, não derrubar ele mais. Ajudar ele a levantar. E também tendo discernimento para não cair no mesmo pecado, para não cair na consequência que ele caiu, no pecado que ele caiu. Porque nós somos espirituais, chamados para proceder com boas obras, chamados para proceder com um bom julgamento. Aí, por isso que ele diz que o juiz já está à porta. É uma lembrança que se nós agirmos de forma errada, o juiz vai nos julgar. O juiz, santo juiz. Se agirmos com falta de misericórdia, é isso que vamos receber. Porque recebemos, com aquela parábola, daquele homem que devia uma certa dívida ao rei, e o rei perdoou, mas ele foi lá buscar aquilo que devia, uma dívida insignificante. Ele esqueceu do perdão que recebeu. Assim nós não venhamos esquecer o perdão que recebemos de Deus. E ele vai dizer no versículo 10, diz assim: irmão, tomai por modelo do sofrimento do Senhor a paciência e os profetas, a qual falaram em nome do Senhor. Ele dá um modelo, os profetas. Se colocarmos na Bíblia, fazer uma narrativa de cada um dos profetas que foram expulsos de suas cidades, que foram humilhados por aqueles que estavam à sua volta, se a gente colocar, descrever cada um dos profetas que foram mortos por pregar a palavra de Deus, cada um que foi excluído de sua família, é esse modelo que a Bíblia está nos chamando a imitar. É modelos de homens e mulheres que, mesmo perdendo tudo, eles não abriram mão do Senhor. Mesmo a família sendo toda contra, eles se fortaleciam o seu coração, esperavam com paciência obedecer a palavra de Deus. Mesmo com tanta dificuldade, tantos dos seus amigos o abandonados, eles estavam firmes no Senhor. Porque a esperança dele não estava neste mundo, a esperança dele estava em Deus. Por isso que eles se fortaleciam. Por isso tenhamos o exemplo dos profetas. Tenhamos essa paciência que os profetas tiveram. E saber que o Senhor estava com eles. Assim o Senhor também está com as nossas vidas. O Senhor está com cada um de nós. O Senhor está na sua casa. O Senhor está no seu trabalho. O Senhor está onde quer que Ele te colocou. Mesmo você sofrendo dificuldades, mesmo você sofrendo acusações, o Senhor é a sua testemunha. Por isso, continue a caminhar, continue a se fortalecer. No 11 diz assim: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Irmãos, é um convite que Tiago nos faz a sermos felizes. E quem é feliz, segundo Tiago aqui no texto, são aqueles que permanecem firmes, aqueles que se perseveram, aqueles que continuam, aqueles que não desistem. Porque é fácil, muitas vezes, iniciar algo, mas o difícil é continuar. A dificuldade de continuar. Lá em Mateus, capítulo 7, ele vai nos falar sobre a mensagem que a porta para entrar no Evangelho é uma porta estreita. Mas ele também nos alerta que o caminho é apertado. O que Mateus diz naquela passagem? Ele quer dizer que entrar, sermos cristãos verdadeiros, é difícil. Tem as suas dificuldades. Ser crente verdadeiro diante do Senhor. Mas o caminho também é apertado. A jornada que nós temos aqui nessa terra não é fácil. No caminho tem pedra, no caminho tem dificuldades, no caminho tem muitos galhos, muitos matos, muitos empecilhos. Muitas pessoas querem nos tirar desse caminho, mas Ele nos lembra, continuamos nesse caminho firme do Senhor. Fortalecer, por isso que ele vai terminar esse capítulo 7 dizendo: aquele que alicerçou a sua casa sobre a rocha. Assim também sejam as nossas vidas, alicerçada em Deus. A nossa firmeza está em Deus. Lembrando que em Hebreus, ele diz o que é a nossa fé, que é o firme fundamento. Não é à toa que ele diz fundamento firme, prevalecer, está alicerçado. A Bíblia, quando vai falar de nossa fé, ela coloca essas conotações. Até o verbo, no hebraico, de fé, emular, que significa agarrar forte em algo. A nossa fé não é algo que ela pega e sobe. É algo que se agarra no Senhor com todas as suas forças. Uma esperança viva, não uma esperança morta. Hebreus, capítulo 9, versículo 13, ele vai dizer que Deus, deixa eu abrir aqui, Hebreus capítulo 9.
que vai falar sobre o sacerdote de Cristo. Cristo é o sumo sacerdote. Uma vez só ele entrou. Uma vez só trouxe o perdão de nossas almas. Não era como o sacerdote antigamente, entravam várias e várias vezes. Cristo só entrou uma vez, fez o sacrifício perfeito. Por isso nós confiemos nesse sacrifício perfeito, que é capaz de perdoar todos os nossos pecados. Nossos pecados podem ser grandes, mas o perdão em Deus é maior. Versículo 9 e o 13, se não me engano. O 13 e o 14 diz assim: portanto, sangue de bode e de touro e de cinza de uma novilha, aspergida sobre os contaminados e santificado, quanto à purificação da carne. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se vier se oferecer sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivos. Por que eu citei esse versículo? Porque ele lembra para nos fortalecermos o nosso coração em Deus e seguir os exemplos dos profetas. Esse versículo diz que, 14, a parte B, diz assim: para nos purificar a nossa consciência de obras mortas. Para purificar a nossa consciência de obras, para servirmos ao Deus vivo. O texto quer dizer que Deus não nos chamou para a morte, mas para a vida. Ele nos tirou de uma consciência morta, uma consciência que era escrava do mundo, uma consciência que era cativa, para ser uma consciência viva. Deus não nos chamou para fazermos obras mortas. Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos. Deus é Deus que opera em nós, não morte, mas vida. Por isso que Ele quer que nós também produzimos obras vivas. Por isso, Ele vai trazer essa beleza de servirmos ao Senhor no nosso coração. Por isso, fortalecer o vosso coração em Deus. Fortalecer o vosso coração diante de Deus. E voltando a Tiago, capítulo 5, ele nos chama a ter essa compreensão, seguindo o modelo dos profetas, e o sofrimento que eles passaram. Muitos profetas foram mortos, mas em nenhum momento ele renunciou em Deus. Assim também seja algo no nosso coração. E o versículo 11, ele fala que temos felizes os que perseveram firmes. Se nós queremos ser alegres em Deus, continuemos firmes. Essa é a mensagem que Tiago quer passar para a igreja. Continue firmes no Senhor, que a alegria vem. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria é certa, porque a alegria virá pela manhã. A alegria de nossas vidas virá. Podemos confiar em Deus. Porque Deus não é um Deus que mente, não é um Deus que está ausente. Cada coisa que nós passamos nessa vida, cada dificuldade, cada não que nós recebemos, pode a gente perguntar onde está Deus, mas Ele está conosco. Deus está no processo que você tem passar. Deus está na sua casa. Deus está na sua vida. Por isso, mantenha-se firme. Mantenha-se firme diante do Senhor. O mundo pode andar em outra direção e chamar você para andar com Ele. Mas andemos diante do Senhor. A nossa jornada é diante do Senhor. Há um ditado que diz que há vários caminhos que levam vários caminhos podem levar ao único lugar. Mas a Bíblia diz que somente um caminho pode levar à salvação. É Cristo. Vários caminhos podem levar à morte. Vários pecados podem levar à morte. Mas somente Deus pode levar à vida. Por isso, mantenhamos firmes diante do Senhor. O versículo 11 diz assim: tendes ouvido da paciência de Jó. Ele nos lembra de um grande personagem na Bíblia, que como a gente lembra de sofrimento, a gente lembra de Jó, a gente lembra da dificuldade que Jó passou. E ele diz também para nos lembrarmos, não apenas da dificuldade que Jó passou, mas para lembrar o fim que o Senhor lhe deu. O fim que Deus deu a Jó. Qual foi o fim que Deus deu a Jó? Jó, mesmo perdendo tudo, Deus trouxe redenção para a vida de Jó, restituindo tudo em dobro. E esse Deus de Jó é o mesmo Deus que servimos. É o mesmo Deus que cantamos aqui, é o mesmo Deus que estamos meditando na palavra, é o mesmo Deus. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Por isso,
Mantenhamos firme como Jó, que mesmo passando por aquelas dificuldades, ele estava diante do Senhor. Porque ele sabe. Jó, interessante, é que Jó, ele se manteve firme, não sabendo do seu fim. Mas nós sabemos a história de Jó e sabemos do seu fim. Jó não sabia como terminaria o livro de Jó. Mas ele continuou firme, confiando em Deus. Mas a gente sabe como o livro de Jó terminou. A gente sabe qual foi o fim que Jó tomou. A gente também toma esse exemplo em nossas vidas. Que Deus também estará assim conosco. E ele diz no final, diz, o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. O Senhor é compassivo. O Senhor é misericordioso para com nossa vida. Por isso, irmãos, sede pacientes. Mantenham-se firmes no Senhor. Continue caminhando forte diante dele. E cada dia mais buscando a santidade de Deus. Fortalecer os nossos corações, como Tito, capítulo 1, versículo 16, diz assim, que eles invocam com as suas bocas, mas o seu coração está distante de mim. Que isso não seja encontrado em nós. Ele fala que eles invocam com a sua boca, mas os seus corações estão distantes de Deus. Que nunca seja isso nas nossas vidas. Que nós devemos cantar, devemos orar ao Senhor, o Senhor receba de boa grado a nossa oração, o nosso louvor. Para que nós não sejamos aqueles, como diz lá em Jeremias 29, 13. Diz aqueles que invocam o Senhor, mas os seus corações não são achados no Senhor. Mas que sejamos segundo o exemplo, seguindo a unidade. Por isso, mantenha-se firme. Mesmo tudo dizendo não. Como o hino que foi cantado aqui, não olhe as circunstâncias. Não olhe as circunstâncias. Olhe para o Senhor. Mantenha-se firme. Olhe e fixe a noite para Deus. Porque sabemos, como lavador, ele espera o fruto, assim também temos paciência. Às vezes queremos agora, queremos que o nosso problema seja resolvido agora. Mas é no tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito. Você confia que o tempo de Deus é perfeito? Então espere com paciência, de forma firme, diante de Deus. Se acredita na vinda do Senhor, tire toda a aresta, todo pecado, todo disse, toda a contenda, todo mal que possa existir no seu coração. Que a gente não venha repetir. Geralmente a gente faz aquela oração de confissão, e a gente tem que entender que, como a gente faz a oração de confissão, a gente deve buscar abandonar aquele pecado, nunca mais chegar perto dele. Assim também sejamos a nossa vida, um coração puro diante do Senhor, um coração vivo diante do Senhor. Se afastemos de todo pecado, tratemos bem as nossas esposas, seus familiares, tratar bem aqueles que estão à sua volta, agir com misericórdia. Lembrai do que Tiago fala, não use a sua língua para condenar o irmão ou matar o irmão, mas use a sua língua como fonte de vida. Não gere contendas, mas gere louvores na casa do Senhor. Engrandeça, ajude o seu irmão a viver essa unidade. Fortalecer os nossos corações. O coração do ser humano, Jeremias 17, 9, diz assim, que o coração do homem é enganoso, perverso, quem o conhecerá. Mas, como algumas mensagens diz que Deus quer teu coração, Deus não quer teu coração. Deus quer tirar o teu coração, como Jeremias fala, tirar o teu coração de pedra e te dar um coração de carne. Como foi falado em Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Para servirmos a Deus com consciência viva diante dele. Ele nos tirou dessas obras mortas para a obra das vivas, para produzir essa dignidade, para produzir essa bondade. Por isso, fortalecer os nossos corações, amados irmãos. Não nos fechemos uns dos outros. Seguir o exemplo dos profetas, seguir o exemplo de Jó. O fim que o Senhor deu a eles. A sua recompensa, o seu galardão é certo. Nem ladrão, nem graça pode roubar, porque foi o Senhor que Deus. Seguimos o exemplo de Jó. Esperamos com paciência no Senhor, porque o Senhor é cheio de misericórdia. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Peço, passei por muito tempo, mas Deus abençoe os irmãos cada